Meio-dia, 4 minutos, estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui ao vivo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Tudo legal? Tudo tranquilo, Anchieta? Sob controle, amigo. Eu vendo aí essa matéria que a Bruna Moraes fez com a senhora lá de Ingá, que faz cuscuz, tapioca, e perguntou qual era o segredo. Toda cozinha hoje tem uma história de um segredo, né? Cada cozinheiro tem, cada chefe. E ela disse que é o amor com que ela faz aquilo. E eu lembrei de umas pregações que eu faço lá no rádio, e eu costumo dizer, Anchieta, entende bem essa passagem, que eu fico lá comparando mal, hein? Feito João Batista pregando no deserto. Porque a melhor coisa do mundo para qualquer ser humano é gostar daquilo que faz. Fazer aquilo com amor, qualquer que seja a profissão, qualquer que seja a atividade. Se não houver isso, a pessoa não está feliz. Exatamente. Paulo, por exemplo, a gente que tem 35, 40 anos de profissão, se você não gostar do que você faz, você não aguenta estar no feriado. Não aguenta. No fim de semana. Quantas vezes você já trabalhou de domingo a domingo? Sábado, domingo, quarta de noite, no futebol. Não é loucura, você não gostar, você não aguenta e não vai fazer nada que preste. Quantas madrugadas nós saímos do Amigão, depois de meia-noite, já na madrugada, para trabalhar às 5 da manhã, 6 horas de novo no rádio, né? Então, é assim, se você sai de casa constrangido, aborrecido, sem vontade de ir para o trabalho, mude de profissão. Vá fazer alguma coisa que você gosta. Concordo plenamente. Aí você vai ter prazer, né? É o nosso caso. É o nosso caso. Exatamente. Pois bem, o presidente Lula anunciou na última quarta-feira um refis para quem está devendo o FIES. O FIES é o antigo crédito educativo. Muita gente pegou dinheiro do governo, pagou o seu curso superior, terminou o curso, não arranjou emprego e está pendurado. Lula teve uma reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana. Tem até uma fotografia desse encontro aí, de Lula com alguns outros ministros e especialmente o Camilo Santana, que está aí à esquerda do presidente, perto do crucifixo, quando eles fizeram o anúncio oficial de um refis que vai perdoar até 99% dos juros e multas. Quer dizer, vai pagar praticamente o principal. E nós temos também a fala do próprio presidente da República, Lula da Silva, num diálogo dele com o ministro Camilo Santana, quando eles faziam esse anúncio. Vamos ver o vídeo? É curtinho, dá para ver. Explica para os nossos estudantes brasileiros qual é a novidade que você está me dando agora sobre o FIES. Presidente, o senhor está sancionando hoje umas mudanças na lei do FIES que garante o refinanciamento, o refis das dívidas de alunos ou formados do FIES. Né? São 1.200.000 pessoas, jovens. 1.200.000 estão inadimplentes? Inclusive, nós estamos discutindo como fazer a mudança para um novo FIES, um FIES mais social, que muitas vezes transformar o FIES numa questão mais num programa econômico. Cara, se você está devendo ao FIES, está inadimplente, não se desespere. A partir de segunda-feira, a partir de agora, você pode procurar a Caixa, pode procurar o MEC, e você vai cuidar de saldar a sua dívida com muito desconto para que você volte a estudar. Eu gostei desse formato. Eu estava entrevistando o ministro. Isso aí é a ideia de alguém da comunicação, marketing, né? Alguém da comunicação, do marketing. Agora, coisa boa, notícia boa que a gente dá com satisfação e com prazer. Lembre-se que eu tenho dito aqui que todo governo tem coisa boa e coisa ruim. Governo municipal, governo estadual ou governo federal. Todo ele tem boas pessoas, tem pessoas dedicadas, tem ideias maravilhosas, que às vezes não saem do papel, mas às vezes saem. Essa aí parece que saiu. E todo governo tem coisa ruim. Assim como todo grupo político tem gente boa e tem gente ruim. Às vezes na nossa casa, na nossa família, alguém se desvia, não é? Sim. É assim tudo na vida. Então, não tem essa de tudo tá bom de um lado e tudo tá ruim do outro lado. Não é assim? Agora, Reginaldo Bastos, nosso diretor aqui do estúdio, que é maldoso, aí disse, Lula não vai trabalhar na sexta-feira, não, vai enforcar. O presidente trabalha hoje. Veja aqui a agenda, seu Reginaldo, por favor. A agenda presidencial? Olha aqui. Reuniu-se com alguns ministros, hoje de manhã, pediu aos ministros para que gastem o dinheiro que tem nos ministérios, mas gastem com coisa boa. Sim. Olha, tem obra parada, é do seu ministério, dê andamento. Pode usar o orçamento, agora use para coisa boa, foi a recomendação do presidente. 3 da tarde ele estará com o seu chefe de gabinete pessoal, que é o Marco Aurélio Marcola. Aquela reunião foi adiada para hoje. Marcola. Lembra alguma coisa? Lembra. E às 3h30 da tarde, o advogado-geral da União, Jorge Messias, estará com o presidente Lula. É o velho Bessias de Dilma Rousseff. E dizem que Bessias, como Dilma chama, voltou a ser cotado para a vaga
do Supremo Tribunal Federal. Sabia? Que teve uma reunião com Flávio Dino, Sim. de anteontem para ontem, e teve uma hora lá que alguém disse assim, Dino não vai ser exonerado. A propósito da falta de segurança no Rio de Janeiro. Disse, olha, Dino não vai ser exonerado. Como quem diz assim, Dino vai continuar ministro da Justiça e da Cidadania. Por falar em ministério, um outro ministro, aliás, muitos consideram o mais importante do governo Lula, que é o Fernando Haddad, ele disse uma coisa que um economista aqui de Campina Grande já havia me dito. Essa reforma tributária vai ser ruim para todo mundo. Estão dizendo que vai ser uma coisa boa, uma coisa ótima, maravilhosa. Teve até um economista aqui que disse assim, Paulo, eles estão acabando 5 impostos, mas estão criando 6. Então a carga tributária vai aumentar. E o ministro Fernando Haddad, dando uma olhada no material que está sendo elaborado pela relatoria, aliás, a reforma tributária deve ser votada semana que vem, o próprio Haddad disse que a carga tributária tende a aumentar. Veja só. Como não reduziu a exceção e ampliou um pouquinho, amplia cerca de meio ponto. Isso nós demos para a estimativa para a equipe técnica do Senado. Agora, em relação à alíquota atual, ela cai, né, para a grande maioria dos setores. Está vendo aí? O negócio não é bem como contaram, como estão contando ainda. Estão dando muita isenção, muito incentivo para esse grupo, para aquela atividade, para aquela. No fim, os que pagam impostos vão acabar pagando mais. Ou seja, alguém vai pagar a conta, porque não fecha, se reduzir. Nós. Não. Aí vai pagar. Nós, trabalhadores. E só sobra para o trabalhador. Só sobra para o trabalhador. Olha, coisa boa para a população aqui no Brasil demora a vir. E quando vem assim como o salário do professor Raimundo. Agora, quando é uma coisa ruim, meu amigo, aí pode esperar que vem. E vem rápido. Uma canetada, uma canetada. Você conhece Jorge Cajuru, cronista esportivo? Era o dono da Rádio K, lá de Goiânia, capital de Goiás. Perdeu a rádio, uma confusão danada. Ele próprio disse que quem salvou a vida dele foi Zé Luiz da Atena da rede Bandeirantes. Eis que Cajuru virou senador. E ele é relator de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que quer proibir que militares da ativa se filiem a partidos, disputem eleições ou ocupem ministérios. E a gente descobriu que Cajuru, não se sabe por que razões, odeia militares. Ele não gosta de militares, ou gostava e deixou de gostar. Quer ouvir isso da própria boca dele? Vamos ver. Nesses últimos anos, como senador da República, eu tenho 4 anos e meio de mandato. A classe que mais me decepcionou chama-se militar. Porque, para mim, um ser humano militar, ele era motivo de você ter orgulho dele em todos os sentidos. De você sentir-se privilegiado, prestigiado em ser amigo dele. Agora, as figuras que você citou aqui até agora, você ouviu de mim. Eu, com 45 anos de carreira nacional na televisão brasileira. Teve gente que você citou o nome que eu chamei de picareta. Então ele é o relator, deve fazer um relato dizendo que militar não deve mais disputar a eleição a partir já do ano que vem, 2024. Quem quiser se filiar a um partido e for militar, segundo essa PEC, pede para ir para a reserva. Pede baixa, como a gente diz popularmente. Pede para ir para a reserva, aí se filia, vira político, deixa de ser militar. E que seja proibido também aos militares de ocupar ministérios a partir de 2025. Se a PEC passar, nem pode mais disputar cargo eletivo na ativa e também não poderá mais ocupar ministérios. Cajuru quer militares longe dos ministérios a partir de 25 e sem disputar eleições já a partir do ano que vem. A questão é que isso vai para votação, né? Vai. É uma PEC, né? E precisa de quórum qualificado. PEC, você sabe como é que é. Se passa ou não, a gente não sabe. Mas tem tanta gente que odeia militar por aí, já viu como é que é. Vamos para o plano local. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Nominando Diniz Filho, tem dado muitas entrevistas a emissoras de rádio, televisão, blogs, portais, enfim, falando sobre a situação de algumas prefeituras. Nominando foi enfático ao falar sobre essa história de alguns prefeitos de que houve redução das cotas do FPM. Nominando disse que não é bem assim, não. E ele tem falado também sobre essa história de decretar calamidade pública no município. Ou seja, quem está em calamidade pública está em situação de penúria. Mas, de repente, aparece dinheiro para contratar o Wesley, o safado, fulana, a safadinha, fulano de tal, cantores, bandas, etc. e tal. Tem um trecho de uma entrevista que Nominando Diniz deu em João Pessoa
ao companheiro jornalista e secretário de comunicação Luiz Torres, que a gente separou para você de casa acompanhar. 01 de 2013. Repito, 01 de 2013. Que disciplina como os prefeitos devem fazer para realizar o seu São João. Não pode extrapolar. E qual o grande problema? Tem 157 municípios da Paraíba com estado de calamidade pública decretada. 157. Sobram 66 apenas. Aí a pergunta que se faz: ora, se você decreta estado de calamidade, é porque está precisando direcionar dinheiro para aquele problema. Não é assim? Tem lógica. Tem lógica, tem lógica. É por isso que tem prefeito que está enrolado junto ao Tribunal de Contas do Estado, porque estava em situação de calamidade pública, decreto assinado, e fez festa junina gastando 600 mil reais. É complicado, meu amigo. E não dá, né? Pois bem, aqui em Campina Grande, anteontem, a Câmara Municipal, em sua sessão, aprovou um pedido de suplementação orçamentária feita pelo prefeito, um pedido feito pelo prefeito Bruno Cunha Lima, e a votação, o resultado foi 12 votos a 6. Remanejar dinheiro daqui para cá. Tirou de obras, botou em outras coisas. A oposição está descendo a lenha, naturalmente, está no seu papel, e dizendo que o prefeito está aproveitando o que eles chamam de estertores da maioria que tem na Câmara, o que vai mudar provavelmente a partir da próxima terça-feira, para aprovar tudo que quer, segundo a oposição, a toque de caixa. 12 a 6 foi o placar. Tem a perspectiva da redução da bancada, todo mundo sabe. Segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral deve publicar em acórdão aquela decisão já, por maioria formada, de cassar o mandato de 4 vereadores, e os 4 que assumem, se não houver, como diz o nosso querido doutor Chico de Assis, o eclético, aquele diálogo tão esperado, o prefeito Bruno Cunha Lima ficará com minoria na Câmara Municipal. E nenhum governante quer trabalhar com minoria. Fica ruim, atrapalha, não é assim? Sim, falar em doutor Olé, Chico de Assis, o comentarista eclético, nosso colega advogado, ele receberá de hoje a uma semana, no dia 10, na subseccional da OAB, aqui de Campina Grande, a comenda Antônio Vital do Rego, a comenda doutor Vital do Rego. Sexta-feira eu vou lembrar, ele mandou lhe convidar também, viu? Próximo dia 10. A expectativa, então, para a posse desses vereadores aqui em Campina Grande, dizem que os ternos já foram encomendados e o vestido também, porque tem uma vereadora, né? A doutora Carla. Napoleão Maracajá disse que vai chegar lá de smoking. Napoleão esperou demais, né? Expectativa danada. E a boca maldita de hoje? Sim, para fechar. Calçadão depois do dia de finados. Você pensa que o pessoal não foi para lá, não? Com certeza foi. Vai. E a pergunta de hoje era: quando é que essas sessões remotas vão acabar nos parlamentos brasileiros? Acabou em todo canto, mas lá não sei por que não acaba. Não dá para entender. Quando tinha pandemia, tinha justificativa. Mas para eles é muito cômodo continuar. Agora não, eu fico em casa, eu amo a rede, eu estou na cama e daqui mesmo eu volto não e tal. Precisa ir. Não é? Tem lógica a pergunta ou não tem? Tem, com certeza. É isso, Anchieta. Bom fim de semana, Paulo. Para nós todos, tem ponto a ponto amanhã, às 7 horas da noite. E você de casa terá a oportunidade de saber de que modo a tecnologia afeta as nossas vidas, numa linguagem didática de uma pessoa que entende, que é o engenheiro eletrônico, ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Campina Grande, doutor Alexandre Moura. Sim, sem dúvida. 7 da noite. Ótimo programa. Vamos acompanhar. Um abraço. Bom fim de semana, Paulo. Até segunda. Igual. Vamos a Brasília, né? Saber outras novidades da capital federal com Napoleão de Castro.